Olá, bom dia a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, né, a gente já vai dar início aqui às tramitações iniciais aí do nosso webinar hoje, com foco, né, na solução da Managed Engine Applications Manager, para redução, né, e aumento aí, né, na questão de produtividade e redução de downtime com o Applications Manager, né, que vai ser depois ministrado ali pelo Arthur Nascimento, especialista, né, das plataformas Managed Engine. Falando então um pouquinho aí da nossa programação, farei alguns avisos iniciais, tá? Então depois apresentarei um pouquinho mais aí sobre a Dinâmico, hoje ali, né, parceira, né, da Manage Engine nessas aplicações, né, nessas plataformas. Teremos então aí, né, eh, o, o conteúdo em si, né, do nosso webinar hoje, e no final teremos aí um tempinho aí para a questão de perguntas e respostas relacionadas aí, né, ao nosso conteúdo, tá? O objetivo hoje desse webinar realmente é compartilhar experiências. Esse webinar, ele é ao vivo, mas está sendo gravado, então a gente compartilhará, né, esse conteúdo depois aí com vocês, juntamente com o certificado de que vocês participaram, né, desse evento aqui em conjunto com a Dinami. Para perguntas, por gentileza, utilizem o botão Q&A que vai estar disponível aí para vocês. Teremos também aí a disponibilização de uma pesquisa, né, de satisfação em cima do conteúdo e também, né, no geral ainda do que vocês gostariam de ver aí nos próximos webinars em relação à Dinâmio também. Siga-nos nas nossas redes sociais, né, que teremos aí sempre, né, avisos referente às agendas, né, conteúdos que são disponibilizados ali, tanto em relação a Engine, quanto também nas outras plataformas que a Dinamio, né, hoje presta serviço aqui dentro da empresa. E se vocês tiverem algum interesse em algum tópico específico ou sobre o conteúdo de hoje, gostariam de conversar aqui com o nosso time, né, da Dinamio, entre em contato aí no comercial@dinamio.com.br, tá? Falando um pouquinho aí sobre a Dinâmio, né? Então, quem que é a Dinâmio aí, né, atualmente, né, no mercado? Estamos aí no mercado há mais de 29 anos já, né, recém-completados. Temos aí mais de 70 especialistas certificados, né, tanto na parte técnica, parte comercial, né, para conseguir entregar aí o melhor relacionado ali às plataformas que hoje a gente tem parcerias que são líderes, né, em processos tecnológicos. Temos aí o nosso horário, né, de atendimento é 24/7, então atendemos empresas nacionais, multinacionais, né, multidiomas. Então, se vocês precisarem de qualquer apoio nesse sentido, estamos sempre à disposição. Contamos hoje com um time especializado na parte de operação, gestão compartilhada, né, das atividades e rotinas de TI, onde o nosso time tem suportado mais de 2.400 servidores, em torno de 33 mil usuários em atendimentos e temos aí em torno de 4 mil chamados atendidos por mês pelo nosso time, desde a área de Service Desk até, né, N3, né, especializados aí nas entregas. No foco, na geral, a Dinami hoje ela separa as entregas em quatro pilares, né? Então, cada um deles dividido na questão de Digital Workplace, né? Então, aonde que a gente trabalha aí muito focado na parte de cloud, licenciamento do 365, projetos relacionados à parte de Microsoft Azure, parte do Microsoft 365, projetos de SharePoint também, que, né, é uma plataforma hoje que consegue agregar diversas entregas, né, relacionadas a armazenamento de documentos, versionamentos e projetos, né, de migração de um e-mail que hoje esteja, né, dentro de casa e gostaria de ser migrado para fora, né? Então, para a plataforma aí do próprio 365. Na parte de cybersecurity, temos aí, né, serviços gerenciados nessa questão de segurança como um todo, ou seja, né, nós temos aí um time especializado, né, em atendimento contínuo em cima das plataformas de segurança, como também trabalhamos com parceiros estratégicos, desde licenciamento do antivírus, falando, né, na parte ali do Kaspersky, o XDR, EDR, plataformas de backup do Vim, tanto para backup de soluções, né, de máquinas virtuais, aplicações dentro de casa, quanto também o próprio backup de dados do 365. Então, se vocês precisam aí de uma proteção, uma camada aí de armazenamento desses dados que são trafegados dentro do teu ambiente do 365, a Vim hoje tem uma plataforma completa para ajudar vocês nesse armazenamento. Contamos também com plataformas de governança de acessos, né, plataformas de IGA com a Corpia, tanto para a questão de gestão do ciclo de vida do usuário, quanto também na parte, né, de reset de senha, né, hoje do ambiente de rede, né, na parte do Windows Server.
E as soluções da Manage Engine, que hoje é o foco aqui do webinar, né, uma delas. Então, nosso time também hoje conta, né, com especialistas em todas essas áreas. Se precisarem aí, né, de qualquer apoio, estamos sempre à disposição. Na parte de IT Operations, então temos todo um atendimento pronto para o teu nível, né, de usuário final, né, de end user, né, na parte de Service Desk, o monitoramento da tua infraestrutura, o monitoramento do teu ambiente de segurança, gestão de data center e até se vocês precisam aí de algum atendimento local, né, então eu tenho aí unidades que dificilmente eu consigo ter alguma pessoa aí que me apoie, né, localmente em algumas entregas, a gente consegue trabalhar também na parte de field service. Toda a parte de projetos e suportes voltados a operações do Windows Server, né, da Microsoft, a parte do Linux também e o Azure, né? Então, se vocês tiverem qualquer necessidade relacionadas a plataformas de cloud do Azure, podemos também ajudar. E o licenciamento do Patch Manager, que apoia vocês em toda a questão aí de gestão dos endpoints, na parte de patches, updates, a visibilidade, né, desse ambiente aí, né, dos usuários finais. Em questão de cloud infraestrutura, então, né, atuamos 100% em Azure IaaS, né, o próprio Windows Server e a questão, né, de ambientes Linux também. Serviços gerenciados de cloud, então, se hoje vocês têm aí o data center de vocês em uma cloud, não precisa ser Microsoft. Quando a gente está falando de operação, né, esse suporte compartilhado hoje, a Dinamio, ela é agnóstica ao ambiente, né, ou à ferramenta que esteja sendo utilizada. Nós temos nossos parceiros estratégicos, que a gente comercializa as ferramentas, mas quando a gente vai lá e vai dar esse suporte para vocês, essa operação, essa gestão desse ambiente, assumimos hoje o ambiente conforme vocês já têm. Então, não tem uma necessidade de vocês alterarem, né, ajustarem essas aplicações. E na questão, né, então ali, né, de serviços gerenciados, apoiamos tanto ambientes em cloud, sejam virtualizados, né, ou os ambientes que hoje ainda acabam sendo on-premises. Falando, né, então ali, né, que comentei aí sobre os parceiros estratégicos que a gente tem aí na Dinami. Hoje trabalhamos aí, né, com os melhores, podemos dizer assim, em questão de governança de acessos com a Corpia, parte de licenciamento, né, de antivírus, né, segurança de endpoints com a Casper, a Manage Engine que tem um leque aí de ferramentas que consegue atender vocês aí desde a gestão mais básica do ambiente até ferramentas de CIEM, né, hoje para vocês terem um monitoramento, um acompanhamento desse ambiente, né, de forma mais segura. Toda a plataforma Microsoft, seja on-premise, seja em cloud, e lógico, né, um backup muito bem estruturado hoje com as plataformas da Vim. Eu passo agora a palavra aqui para o Arthur, né, que vai dar segmento aí no nosso webinar com proatividade e redução de downtime com o Applications Manager. Arthur, é contigo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Compartilhar aqui minha tela. Bom, antes mesmo da gente já partir para o tema, eu queria fazer aqui uma breve introdução à Manage Engine, tá? Alguns de vocês talvez conheçam, uma empresa indiana, e a gente tem aqui o nosso escritório no Brasil, aqui em São Paulo, no Tatuapé. A, a Manage Engine é uma divisão aqui da Zoho Corp, tá? Líder em solução de gerenciamento de TI, e a gente consegue ver que a Zoho Corp se iniciou lá em 1996 com a EB NMS, tá? E depois, só em 2002, a partir de 2002, que a Managed foi, né, fundada ali, focada para soluções de gerenciamento de TI empresarial, né? Que é justamente o ponto aqui da EMEA que a gente vai conversar um pouco hoje. Aí, para 2004, surgiu a Zorro, que deve ser mais conhecida por vocês, tá? E em seguida nasce também o Zoho Schools of Learning, tá? Que é uma escola lá na Índia, né, feita pela Zoho Corp mesmo, para que os alunos de lá já saiam diretamente para os escritórios da Zoho, da Managed Engine e etc. Logo em seguida aqui, recentemente em 2021, a gente teve ali a criação do Q Central, tá? Que é uma solução de orquestramento de workflows. E, por último, né, que alguns parceiros devem conhecer, o Trainer Central ali, que é uma plataforma de treinamento. Importante ressaltar que a Manage Engine
ela é de propriedade privada e lucrativa desde sua criação, tá? Então a nossa empresa, ela não recebe nenhuma ajuda externa para o funcionamento das operações, tá? Tem mais de 20 anos de experiência, mais de 4.500 funcionários que trabalham, tá? Aqui na Zorro Corp, em geral, mais de 280 mil clientes que confiam na Mandy Engine em mais de 190 países, com mais de 120 produtos aqui que auxiliam, né, todos os nossos clientes a gestão de TI, e mais de 34 escritórios globais. Aqui a gente tem alguns valores da Zorro Corp. Então, a Zorro apoia empresas emergentes, empresas que estão começando a crescer, né? Abraçam talentos não credenciais, tá? Então, a empresa tem muita essa iniciativa de pegar pessoas novas e trabalhar nelas para produzir um técnico de alta eficiência, né? Um investimento a longo prazo nessas pessoas, né? Aqui na Zorro Corp a gente acredita nos princípios antes do lucro, é um ambiente muito mais tranquilo, né, para os nossos técnicos, e também a gente ali vai ter um comprometimento com a privacidade tanto dos nossos clientes quanto dos técnicos que trabalham na Zorro Corp. Aqui a gente tem um mapa de todos os offices que a gente tem no mundo inteiro, né, em mais de 190 países, que a gente tem tanto da Mandy Engine quanto da Zorro Corp e etc. Bom, agora eu quero já vir para o tema aqui, sobre proatividade e redução de downtime. A gente sabe que qualquer minuto, uma hora ali de indisponibilidade, né, de um servidor, por exemplo, de uma aplicação, vai causar um prejuízo operacional à sua infraestrutura inteira e até provavelmente à reputação da empresa, dependendo ali se for uma empresa de e-commerce, tá? E é exatamente nesse ponto que a gente vai focar aqui hoje, né? Trazendo aqui que esse monitoramento aqui da proatividade também da nossa infraestrutura vai se tornar fundamental. E vai ser com o Applications Manager que vai ajudar a gente a antecipar esses problemas, garantir que nossos servidores, nossas aplicações estejam, em maioria, sempre em disponibilidade, tá? E, consequentemente, melhorar a experiência do usuário também, conseguir ver esse tipo de métrica e etc. Bom, eu queria aqui, antes, falar um pouco sobre o downtime, tá? Downtime nada mais é quando o sistema fica indisponível e causa algum prejuízo para a empresa. A maioria das vezes podendo ser até financeiro, tá? Então, isso pode acontecer por falhas de hardware, né, sobrecarga de servidores, erros com a própria aplicação, falhas de rede, ou uma manutenção mal planejada, ou também uma má vistoria ali na minha infraestrutura, tá? E aí a gente vai ter alguns impactos, tá? Aqui a gente consegue ter um exemplo, né, de um downtime de um e-commerce. Então, caiu o servidor ali, caiu a aplicação, a experiência do cliente já vai ser prejudicada, né? Então, a gente já vai ter um atraso ali nas operações para fazer. E aí, né, um downtime ocorrendo por mais tempo, né, a empresa percebendo só depois, não tendo um alerta ali planejado, não tendo, por exemplo, um threshold adaptativo, que mais para frente eu já vou mostrar para vocês, para ver, né, se os servidores estão com uma boa disponibilidade, se estão bem, se estão com uma saúde boa, etc., as operações ali internas já vão começar a ser afetadas, tá? Então, o servidor caiu, vai ter técnico ali que vai estar reclamando da internet, por exemplo, que alguma aplicação está muito lenta, já vai chamar a pessoa ali de TI para ver o que ela consegue fazer, se ela consegue resolver. E ali, né, 10 horas, por exemplo, passou 3 horas e uma aplicação, os servidores estão para baixo, né, a reputação já vai ser afetada. Né? Quem nunca passou por uma situação, por exemplo, de comprar um ingresso e o site está demorando demais, você não conseguir, às vezes, comprar seu ingresso, né, o site caiu, deu F5, travamento toda hora, e aí
já vai ficar com uma fama aquele site para, por exemplo, nas próximas compras de um ingresso, por exemplo, para um show. 4 horas de downtime ali, a gente já consegue, né, ter um comprometimento mesmo da segurança de informações pessoais da nossa infraestrutura. E tudo isso, né, mesmo que seja resolvido depois de todo esse caos, vai ter um prejuízo financeiro enorme, tá? E não é só, pô, o servidor quebrou ou a aplicação foi mal, não. A gente vai ter um prejuízo de lucro mesmo, né? Porque a gente vai deixar mais de ganhar dinheiro. Então, ao invés da gente já meio que economizar, né, tendo essas informações antes, ter um monitoramento da minha aplicação e da minha infraestrutura, gastar um pouco mais antes de um problema acontecer, eu vou ter muito mais prejuízo financeiro perdendo, né, deixando de lucrar e perdendo dinheiro, tendo que arrumar a minha aplicação, a minha infraestrutura, tá? Então aqui a gente imaginou um, uma situação de um e-commerce, né? E isso vai levar ao impacto no ROI também, né, que quando a gente consegue reduzir o downtime, né, a gente não só vai evitar uma perda financeira direta, mas também a gente vai preservar essa reputação da nossa empresa, tá? O que vai impactar positivamente nos nossos clientes, né? Consequentemente, né, tendo esse investimento, a gente vai conseguir ter um retorno sobre esse investimento dessa monitoração, tá? E aqui a gente vai ter a, as aplicações que são centro da nossa empresa, tá? É onde a gente vai conseguir lucrar, é onde a gente vai conseguir atrair clientes, ver ali as experiências dos usuários, se estão boas ou não, e isso vai tornar que nossas aplicações sejam um fator decisivo, tá? As falhas nessas aplicações vão ser um fator decisivo. Então, por exemplo, a gente consegue ter vários problemas ali que vão afetar nossos usuários e vão diminuir o nosso lucro. Então, por exemplo, quando um site de e-commerce cai, né, a gente vai ter uma perda imediata de vendas ali. Então, a gente vai deixar de estar ganhando dinheiro, tá? Então, ali os clientes não vão, por exemplo, é, finalizar a compra ou até mesmo conseguir terminar a compra, né? Abrir ali, colocar o carrinho, ter qualquer problema nisso. Então, por exemplo, se teve ali uma falha, né, do carrinho da pessoa ter sido totalmente excluído, ter tido uma perda ali, né, a pessoa já talvez desista, né? Já tem uma experiência ruim ali com o site, tá? E aí a gente já vai ter ali a experiência do cliente prejudicado. Então, lentidão, indisponibilidade, vai gerar uma frustração ali, o que pode ocorrer dele nunca mais, né? Nunca mais é uma palavra forte, mas já não recorrer a, a sua aplicação, tá? É a mesma coisa de, por exemplo, pedir um fast food, a comida não veio tão boa, eu não vou lá pedir no mesmo fast food, ou até mesmo ir num cabeleireiro, eu não gostei do corte, eu não vou voltar lá, né? É a mesma ideia que a gente vai ter, tá? Outro erro também aqui que vai ser um fator decisivo é, por exemplo, afetar as operações internas, tá? Então, se a gente não ter esse monitoramento, por exemplo, uma infraestrutura que tenha diversas equipes, marketing, atendimento, logísticas, elas vão ficar sem um sistema, né? Então, para um gerente, por exemplo, para um chefe, né, esses técnicos, essas áreas, elas não vão estar produzindo dinheiro para a empresa, tá? Então, a gente já consegue pegar várias coisas que um downtime consegue gerar, né, para ter esse prejuízo financeiro. É muito maior do que a gente consegue imaginar. Não só isso, mas continuando aqui, nessa parte de falhas, a gente vai ter ali o dano da reputação que eu comentei. Tá? Então, a gente vai ter ali comentários negativos que não façam a gente utilizar novamente. Né? E também a dificuldade ali dos nossos técnicos, né, de obter relatórios e uma tomada de decisão, sabe? Ver onde está o problema-chave ali, encontrar o mal pela raiz, sabe? Onde procurar, não sabe. Vai gastar um tempo ali do técnico com sistemas fora do ar, vai gastar o tempo do técnico para resolver, para procurar achar até achar e voltar ao normal, onde a minha aplicação e toda a minha infraestrutura volte a voltar ao normal, eu já vou ter
perdido todo uma renda muito variável, né, muito grande ali sobre minhas aplicações, tá? E como eu consigo, né, arrumar, tentar dar um jeito, diminuir, reduzir esse downtime, esse prejuízo que vai ocorrer na minha empresa. Aqui vocês conseguem ver que eu tenho um exemplo ali de uma infraestrutura que tem cloud, que tem, por exemplo, já eu tenho tudo conectado ali, mas, por exemplo, eu monitoro cada um né, cada um está em um servidor diferente, por exemplo, ou eu tenho várias soluções, né, para diferentes tipos de aplicações, o que me faz também ter a redução de tempo para achar um problema, caso ocorra. E eu vou ter vários tipos de aplicação na minha infraestrutura e eu preciso tudo em um único lugar, tá? Isso aí a gente vai conseguir com o Application Manager, tá? Então aqui, quando eu tenho uma infraestrutura com essas aplicações separadas uma da outra, vai ficar muito mais difícil de eu conseguir realmente achar onde está o problema na minha aplicação ou que está dando um problema na infraestrutura. Isso vai trazer uma falta de clareza de dados, tá? Então, para boas práticas e para diminuir o downtime, para ganhar, né, para não ter um prejuízo financeiro, na verdade, para ter um ganho financeiro até, eu diria que a gente vai precisar ali do Applications Manager, que é a nossa ferramenta, né, de monitoramento, que você vai conseguir ver, por exemplo, os desempenhos das aplicações e conseguir detectar essas falhas, essas lentidões em tempo real. E também enviar alertas antes que essas falhas ocorram, tá? Antes e no momento também, tá? Dessa forma, a gente vai conseguir agir rapidamente, né, vendo todas as aplicações, conseguindo ver qual aplicação está em down, qual aplicação está em up, por exemplo, quais aplicações, né, os servidores dependem dessa aplicação, o que está dependendo dela, né, quais outras aplicações vai afetar por essa específica estar em down, e a gente vai conseguir aí finalmente reduzir o downtime e garantir uma estabilidade melhor e uma experiência melhor para o nosso usuário final, tá? Então aqui com vocês eu vou compartilhar a solução. Ótimo. Então, essa vai ser a cara inicial da nossa solução, tá? Que a gente vai ter a parte home, onde a gente vai conseguir adicionar aqui dashboards baseados nos reportes, nos nossos relatórios, tá? Então, a gente vai ter aqui uma visualização bem simples. E aqui do lado, eu já vou conseguir ver aquela parte lá que eu falei sobre conseguir ver a dependência das minhas aplicações, tá? Então aqui eu vou ter uma business views em que, por exemplo, caso um servidor venha a cair, por exemplo, esteja com algum problema, esteja com alguma lentidão, quais serviços serão afetados por causa dessa lentidão, tá? Eu já vou conseguir ter esse tipo de visualização aqui bem no início aqui no Application Manager, tá? Não só isso, mas aqui eu já vou conseguir ver um resumo também sobre essas aplicações e aqui um resumo também sobre o problema, né? O que está acontecendo para esse serviço estar lento, estar down, né? Onde está o problema em si, tá? Mas o que a gente consegue monitorar aqui no Applications Manager? Muita coisa, tá? Muita coisa. Consigo vir aqui em adicionar monitor? Siga aqui, por exemplo, fazer um monitoramento aqui de APM, tá? Tanto em Java, Node.js, PHP, Python, né? Servidores de aplicação, né? Tomcat aqui, por exemplo. Consigo também, né, colocar aqui monitores para cloud, tá? Então, se eu tenho um ambiente cloud, não preciso me preocupar. O Applications Manager, ele vai garantir aqui que você tenha uma visualização sobre o seu ambiente cloud, tá? Não só isso, mas banco de dados também. Caso eu queira algo talvez mais específico, por exemplo, uma métrica mais específica que eu quero verificar ali de, por exemplo, um banco de dados, uma outra aplicação, eu consigo aqui criar um monitor customizado também, tá? Fazer um monitor de script também, ó, um monitor customizado aqui de database, de diretório e etc. E outros, né, monitores aqui que eu posso adicionar, de RP e vários outros. Mas é muito simples de adicionar, tá? A gente vai ter todos esses modelos aqui para adicionar. Dá um exemplo aqui, por exemplo, de um PostgreSQL.
aqui do que a gente vai precisar para poder monitorar esse banco de dados, tá? A gente vai colocar aqui um nome para esse monitor, né? Adicionar aqui o hostname e a porta, tá? Ativar ou desativar o SSL, caso tenha. Colocar aqui o nome, o nome do usuário do banco de dados, a senha e o DB name aqui do banco de dados que a gente vai querer visualizar, tá? Além de um intervalo de pooling aqui. E eu também posso, por exemplo, criar aqui um grupo de monitores e é muito fácil aqui, eu vou conseguir adicionar o meu monitor, tá? Mas quais métricas eu vou conseguir visualizar num monitor de banco de dados, por exemplo, que vai ter muito a ver ali com a parte de e-commerce, tá? Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou pegar uma SQL, por exemplo, tá? Então aqui eu já consigo ver essa visualização aqui geral da disponibilidade dos meus bancos de dados, tá? Então, qualquer outra aplicação que vocês coloquem aqui no Applications Manager, você já vai ter essa maior visualização aqui. Tá vendo aqui que tem um espaço que não tá verde? A gente consegue aqui que ele não trouxe esse recurso, tá? Caso estivesse vermelho, ele estaria down, tá? Então aqui eu já tenho uma porcentagem do, né, da disponibilidade desse banco de dados. Não só isso, mas eu também consigo fazer, por exemplo, não só as 24 horas, mas também nos últimos 30 dias, tá? Para verificar. Eu consigo verificar aqui, por exemplo, que esses bancos de dados aqui, eles não trouxeram em um período aqui as informações que deveriam ter trago, tá? Então, já consigo verificar aqui qual o problema que deu nesse dia, o que aconteceu e etc. Tá? Vou clicar aqui do MySQL para a gente verificar. Então, aqui a gente vai ter uma overview, tá? Então, aqui eu já vou ter algumas informações do meu monitor, do hostname, tudo que a gente adicionou ali, tá? Vou conseguir ver a disponibilidade dele hoje também. Vou conseguir ver as estatísticas de requerimento aqui que eu vou ter. Vou conseguir ver, por exemplo, os bytes recebidos, os bytes enviados também, o valor. Vou conseguir ver o tempo de conexão nas últimas horas, tá? Então, é, se alguém conectou, etc. Estatísticas de conexão também, né? Quando esteve aberto a conexão, quando alguém entrou, alguém saiu. Vou ter aqui detalhes de threads, né? É, estatísticas de lock também eu vou ter. E estatísticas de query, né? Se alguma query foi deletada, as queries que foram deletadas não, perdão, né? Queries, por exemplo, de delete, de insert, select por minuto. E aqui eu vou ter várias outras métricas. Não só isso, né? Aqui eu vou ter uma visão geral do meu banco de dados, tá? Então eu vou conseguir ver o tamanho que ele está consumindo também, o número de tabelas que eu vou ter nele, a saúde dele também. Consigo adicionar mais tabelas aqui para verificar no meu banco de dados. Vou conseguir ver aqui a performance dele, tá? Então, por exemplo, as queries mais utilizadas ali, que utilizam também mais CPU, eu vou conseguir ver quais queries dessas estão utilizando mais CPU, ter algumas informações aqui da query que está sendo utilizada, onde ela está inserida, né, em qual banco de dados, a última vez que ela foi executada, por exemplo, né, e o total da CPU, né, por segundos aqui que ela está utilizando, né? Eu vou ter o máximo, né, o médio e aqui o total, tá? Aqui eu vou ter a parte de sessões também. Aqui eu vou conseguir, por exemplo, visualizar os usuários que acessaram esse banco de dados, né? Tem uns status aqui, conseguir ver, verificar as modificações que eles fizeram também. Vou ver quanto esse usuário, né, usou de memória ali do banco de dados, o quanto ele consumiu por tempo ali da CPU também, latência de lock, etc. E por fim, aqui eu vou ter é, uma configuração aqui, ao invés de eu ter que entrar lá no banco de dados, ver a configuração do meu banco de dados, caso eu queira inserir alguma coisa, adicionar outra tabela, eu já vou ter a configuração do meu banco de dados aqui no Applications Manager, tá? Não só isso, mas como a gente está, né, pegando aquele exemplo de um site e-commerce,
eu consigo também, né, aqui no Web Service, deixa eu pegar aqui eu consigo ver aqui, por exemplo, um URL, tá? A disponibilidade de um URL. Então, eu vou vir aqui, pegar um aqui, eu já vou ter um overview, tá? Então, eu vou ter a performance na última hora desse URL, se ele estava disponível, se ele não estava, tá? É, vou ver o tempo de resposta de alguns atributos aqui, o tempo de resposta de clicar naquele link e ir para a página. Ter aqui alguns outros atributos também, do tempo de conexão, do tempo do DNS também, o primeiro byte que foi enviado, o último byte, enfim, o tempo de resposta e o tamanho da página também, né? Quanto ela está consumindo aqui também, quantos bytes, por exemplo. Eu vou ter esse tipo de visualização aqui num possível URL, tá? Então, por exemplo, aqui o tempo de resposta, caso, né, esse URL não esteja funcionando, esteja para baixo, eu já vou conseguir verificar aqui o horário que aquilo aconteceu, né? E vai ficar mais fácil de eu saber o motivo daquele, né, do URL ter ficado para baixo. Não só isso, tá? Eu também vou ter aqui, por exemplo, a Web Page Analyzer. Então, deixa eu entrar aqui. A gente vai ter essa mesma visualização para todos os nossos monitores, tá? Certo. Aqui eu já vou ter uma análise aqui da minha web page, tá? Então aqui eu vou ter um sumário, né? Algumas informações dela, tempo de disponibilidade, o tempo de performance histórico aqui, se teve crítico, se teve ok, se teve algum problema, né? Vou ter o tempo de resposta também, o tempo de conexão dessa página, vou conseguir adicionar aqui os domínios, né? Ver quantas requests foram feitas, né? O quanto de kbytes, por exemplo, é utilizado para mexer naquela página, o tempo de resposta médio, tá? E etc. Aqui por domínio. Aqui eu vou ter informações do próprio monitor que eu criei, que eu coloquei ali. Vou conseguir adicionar outros campos, caso eu queira. Por exemplo, onde está localizado essa aplicação, esse monitor, onde, né, quem está cuidando também, e colocar aqui alguns campos personalizados, caso eu queira ter mais algumas informações sobre esse monitor. Bom, aqui eu vou ter a parte de log do Nature, tá? Então aqui eu vou conseguir verificar recurso por recurso dessa página, o tempo de resposta total dela, tá? E o tempo de resposta de cada atributo, tá? Então ela tem o download, né? A parte de blocking, a parte de tempo de conexão ali, né? O tempo de start também, eu vou ter tudo separado aqui para verificar o tempo de conexão. Não só isso, mas aqui eu vou ter todos os status code, se, né, aquela ação tá ok, tá funcionando, ou se não está funcionando, né? Vou ter aqui o quanto de kbytes, por exemplo, é utilizado para fazer aquela ação, e também aqui o tipo, né? Um texto, um CSS, uma imagem, um script, etc. Eu vou conseguir verificar qual tipo de ação está sendo inserida, né, nesse link que a gente vai ter aqui, né? E aqui a gente vai ter separadamente cada um, né? E a gente consegue ver, por exemplo, aqui, né? Cada corzinha dessa aqui vai significar um tempo de resposta, tá? Um tempo de resposta para cada atributo que eu vou ter aqui, né? Além de também conseguir ver, por exemplo, o total de requests que eu tive é, em todos esses recursos aqui da minha página, tá? Eu vou conseguir ver mais alguns outros recursos, né? Ver mais aqui ó, alguns detalhes, né? O tamanho, né? Então, por exemplo, quem está ocupando mais espaço, né, ali na minha página web, o que está causando mais espaço, né? Talvez causando mais lentidão. Consigo ver aqui, por exemplo, que eu tenho muito mais script aqui, né? Muito mais página, o que está causando pegando mais espaço ali da minha página web seria a parte do script.
consigo ver ali, né, CSS, por exemplo, HTML, outros também, e a parte aqui de imagens, tá? Consigo ter esse tipo de tabela. E aqui eu vou conseguir ver, por exemplo, um somado de requests, né, dessas métricas específicas aqui, do CSS, HTML, né, a parte do script ali, o quanto de kbytes está sendo utilizado para cada request e etc. Não só isso, mas aqui eu vou ter, por exemplo, aquela parte de experiência do usuário, tá? Então aqui eu já consigo ver se a experiência do usuário aqui eu já consigo ter um score, né, disso a partir de cada ação aqui, de cada regra que eu vou ter aqui no Applications Manager, tá? Que nesse caso é a parte de monitoramento de experiência digital, tá? Seria aquela parte da experiência do usuário final ali, né? Que é muito importante para nossa empresa, né? Tanto para a cara da nossa empresa, para ela ser bem, ter uma boa reputação, etc. A gente tem que cuidar disso, tem que verificar esse tipo de métrica, tá? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do que é um monitoramento de experiência digital, e aqui essa imagem já retrata muito bem, né? Hoje em dia, principalmente, a gente não consegue esperar mais de 10 segundos, né? Impossível pensar numa página ou numa aplicação que demore tanto assim para que a gente consiga utilizar aquela aplicação tranquila, sem me estressar, sem passar nenhum perrengue, né? Tendo um bom uso daquela aplicação, tá? Então aqui a gente já consegue verificar que quanto mais lento, né, tiver sua aplicação, quanto menos cuidado você tiver ali naquele tipo de métrica dos usuários, né, o quão bem está sendo o uso dos usuários da sua aplicação, né, menos retorno financeiro a sua infraestrutura, a sua empresa vai adquirir, tá? Então, como a gente consegue ajudar com isso, tá? A gente vai ter métricas aqui no Applications Manager sobre o Real Use Monitoring, tá? Então, aqui a gente vai conseguir entender as experiências dos usuários, tá? A gente vai conseguir ver ali, por exemplo, em navegadores, dispositivos, ISP, sabe? E regiões geográficas também, para ver onde, por exemplo, minha aplicação está demorando mais para responder, etc. Vou conseguir ver, né? Ali já foi um exemplo de medir a satisfação dos meus usuários, tá? Então, ali eu já tive um score ali para ver o quão bem aquelas regras estavam se comportando perante o meu usuário final, tá? Vou conseguir verificar as transações, os traces também, separadamente, vou conseguir ter uma análise de, dessas transações e também, aí, por fim, verificar esses insights aqui que eles vão trazer dessas sessões dos usuários finais, tá? Então, deixa eu partir para a ferramenta de novo e já vim aqui na parte do... Vamos passar aqui na parte do APM, tá? Deixa eu pegar aqui, trocar para cá. Deixa eu pegar aqui no laboratório uma aplicação APM aqui que a gente tem, né? Que é em Java, tá? Então ali eu já vou conseguir ver. Deixa eu voltar aqui. Já vou conseguir ver se teve algum erro nessa minha aplicação. O Apdex Score é o tempo de disponibilidade, praticamente, né? O quão bem está o uso do meu usuário final nessa aplicação. Então aqui a gente consegue ver que está 100%, não teve nenhum erro também. O tempo de resposta que essa aplicação está levando, né? E se teve, por exemplo, alguma coisa fatal ali que fez totalmente ficar down essa minha aplicação. Tá? Então aqui eu já consigo ver, por exemplo, o agente. Vou aqui clicar, que eu já consigo ver outras métricas aqui, né? Crash, etc. Vou conseguir ver aqui a lista de transações também, se teve algum erro, aqui não teve, né? Se teve algum erro, né, aqui do HTTP, né? Aqui a parte de requests, de data também. Se teve algum exception, né? Algum erro, consigo ver aqui algumas métricas, se teve algum problema ou se teve algum problema fatal.
certo? Consigo ver aqui outras métricas, né? Então, por exemplo, aqui, trace, eu consigo ver top 5 traces que estão mais lentas na minha aplicação, né? Aí eu já vou conseguir ter ideia de onde meu usuário final está tendo problema. Vou conseguir ver aqui a top 5, por exemplo, transações por tempo de resposta, né? Da mais alta para menor, então, e outros, por exemplo, recente top 5 aqui das minhas transações, tá? Aqui na informação de monitor, vou ter aqui as informações é, da minha aplicação ali que eu coloquei na hora de adicionar essa aplicação aqui no Applications Manager. Aqui na parte de Transactions, eu vou ter aqui todas as minhas transactions aqui com o nome, vou ver o Apdex, está tudo ok, aqui está tudo ok, né? O meu usuário final está satisfeito, né? Então, como que esse Apdex é formado, tá? Ele consegue ver aqui o tempo de resposta da CPU também, pega os erros, pega as requests, todo esse tempo de respostas, calcula, e aqui a gente vê que não tem nenhum erro, tá? O usuário final está conseguindo acessar essa aplicação normalmente, tudo bem. E aqui o Apex Score já ficaria com 100% de satisfatório, tá? Então aqui, né, por exemplo, Transaction Name eu já consigo ver quantas requests foram feitas, né? Se teve algum erro, tempo de resposta médio, né? Os bytes que entraram e os bytes que saíram, em média, né? Dessa transaction, se teve algum erro fatal, né? E o tempo de CPU da resposta da CPU aqui nessa transaction também, tá? Não só isso, eu não consigo verificar a transaction só na parte do meu front-end, mas eu também vou conseguir ver aqui a parte do back-end, tá? Que seria essa parte aqui que a gente está vendo. Vou conseguir ver aqui, por exemplo, o database da minha aplicação. Então, vou conseguir ver as operações que estão sendo mais utilizadas, né? O total de requests de tal operação. Vou conseguir ver se teve algum erro e o tempo de resposta aqui também, do quanto está durando essa operação lá para o meu banco de dados, para trazer aqui para minha aplicação, tá? Isso também aqui vai contar ali para o Apex Score. É que eu vou conseguir separar, né? Para update, insert, delete, select. Aqui a parte vai ser dos tracing, então deixa eu voltar aqui para transactions, né? Eu vou conseguir obter mais detalhes, né, separadamente de uma transaction, tá? Então vou conseguir ver aqui, né, algumas outras métricas mais específicas para essa minha transaction, como ela está se conectando ali ao meu banco de dados, por exemplo, tá? A, né, a quantidade de requests, consigo ver por horário também, as métricas aqui, eu vou conseguir ver, por exemplo, bytes que estão saindo, os bytes que estão entrando, né? Se teve algum erro nessa transaction, vou conseguir ver né, as recentes transactions, as top 5 traces, por exemplo, mais recentes daqui, as que estão mais, mais lentas também, consigo ver o tempo de resposta dela em específico, etc. E também aqui eu vou ter outros parâmetros, né? Então aqui eu vou ter aqui a parte do meu servidor Java, né? Vou conseguir verificar, por exemplo, se teve algum problema no meu servidor ou na minha aplicação, tá? Então eu já vou conseguir visualizar esses dashboards aqui, vou conseguir fazer o alerta, já já dou uma olhada aqui para vocês, mostro aqui como a gente consegue fazer, vou conseguir atingir todos esses tipos de métricas. Não só isso, mas aqui eu vou ter, por exemplo, a parte de exceptions, tá? Caso tenha algum erro, nesse caso aqui, nessa aplicação não ocorreu nenhum erro, eu vou ter essa parte aqui de Service Map, tá? Então aqui eu vou conseguir definir, né, conectar aqui minha aplicação a um servidor, a um banco de dados, que nem tá aqui, um PostgreSQL, e aqui eu já vou conseguir ver, por exemplo, esse servidor está down, essa aplicação está down, quais outras aplicações aqui estão correlacionados a essa minha aplicação que está dando um problema, tá? Vamos partir ali para a parte dos thresholds, né? Então é muito simples criar um alerta aqui, tá? A gente consegue criar thresholds normais, tá?
como todo mundo já conhece, né? Colocando aqui um valor e definindo quando vai deixar um alarme, né? Então, por exemplo, se a experiência do meu usuário está menor que 0,85, né, que o máximo é 1, eu já quero que me envie um alerta crítico para eu ver o que está acontecendo, quais transactions ali estão lentas, para eu ver o que eu consigo fazer, onde está inserido o problema. Não só isso, mas, por exemplo, um downtime, né? O que eu posso fazer antes desse downtime acontecer? Às vezes pode acontecer por ação humana, talvez, ou algum outro caso, né? Mas às vezes é possível que a gente já previna esse tipo de ação, tá? Como a gente consegue fazer isso? A gente consegue criar, por exemplo, um threshold adaptativo, tá? Então a gente consegue, né? A gente vai, claro, definir valores aqui. Então, por exemplo, consigo definir aqui valores. Se o CPU tá, por exemplo, 20% utilizado, está sendo muito utilizado, etc., antes da aplicação, daquele servidor, daquela CPU realmente chegar, né, naquele valor, ali próximo, eu já vou receber um alerta, para que eu possa agir antes que aquele problema realmente aconteça, tá? Então, aqui, eu já vou conseguir utilizar esse threshold adaptativo aqui para ter esse tipo de divisão antes que aconteça algo que prejudique, faça eu ter um prejuízo financeiro, tá? Deixa eu vir para cá agora. E aqui eu vou ter a parte da experiência do usuário final, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, que o que a gente consegue verificar, além disso tudo que eu falei, tá? Do nosso usuário, do nosso cliente, tá? Então aqui eu vou ter é, a disponibilidade dele, se teve algum alarme, etc. Vou conseguir ver a informação desse monitor, tá? Por exemplo, da página web, que eu vou querer que ele tenha. Vou conseguir, por exemplo, ver aqui o tempo de resposta, o tempo de satisfação dos meus clientes. Vou ter aqui um mapa, né, para poder verificar onde os meus clientes estão mais satisfeitos, né? Eu consigo ver aqui no Brasil, está tudo ok, mas já lá nos Estados Unidos já não está muito satisfeito, né? Eu consigo ver, por exemplo, quantas é, visualizações ali eu tive na minha página, etc. Se teve algum erro, tempo de resposta também, tá? Em qual país, não só no país, mas eu consigo ver aqui pelo Brasil inteiro, tá? Então, em cada estado eu já vou conseguir verificar, né, esse tempo de resposta da minha aplicação em cada estado aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, aqui na parte geográfica, eu já vou conseguir ter esse tipo de visualização. E aqui tem aí, por exemplo, um top 10 aqui para verificar o tempo de resposta, né? As visualizações da minha página e etc. Que eu vou ter informações de ISP, tá? O tempo de resposta aqui, VPN, CAT, e vou ter aqui um sumário aqui também do tempo de resposta também do ISP. Não só isso, mas aqui eu vou ter aqui a parte de browser, tá? O tempo de resposta do browser também, o uso, né, dele, vou ter aqui um sumário, né, de diferentes tipos de navegadores aqui, o tempo de resposta que está levando em cada um, onde estão acessando mais também, e etc. Aqui eu também vou ter, por exemplo, parte de web pages, né? Vou conseguir ver aqui toda a parte ali de transactions, também o tempo de resposta dela. Aqui a parte nos dispositivos também, tá? Surgiu aqui, né? Tanto em páginas web quanto em dispositivos, eu vou ter, né, esse tipo de diferente aqui de visualização, né? Onde está sendo mais utilizado, Windows, iOS, macOS, etc. Tá? Vou conseguir ver sessões do meu usuário também. Então, vou conseguir ter um ID aqui, qual usuário que acessou, né, o browser que acessou, o device name, né, o país ou estado que acessou, né, as páginas navegadas, né, e o tempo de visualização que ele ficou naquela página, por exemplo, tá? E o tempo que começou a ser visto, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqueles casos bem
bem específicos, né? Por exemplo, de uma Black Friday, a gente vai conseguir ver aqui, ter mais informações, né, dos usuários, do tempo que eles começaram a visualizar a página, né, onde está sendo mais acessado, né, onde vale mais a pena eu investir, por exemplo, em anúncios, eu já consigo verificar aqui as sessões dos meus usuários. E mais alguns é, outras informações que eu vou ter aqui no Applications Manager, tá? Deixa eu trocar de tela. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se surgiu alguma dúvida aqui sobre o Application Manager, o que a ferramenta consegue comportar, tá? Eu vou conseguir esclarecer com vocês, tá? Caso vocês tenham interesse em ver mais a fundo sobre o Application Manager, isso que eu mostrei foi a superfície do que a nossa ferramenta consegue fazer. Acredito que para suas necessidades ela vai conseguir atender todas, né? Conseguir fazer até muito mais, tá? E eu fico disponível aqui para caso surja alguma pergunta. Obrigada, Arthur. Realmente bem interessante a ferramenta. Temos sim perguntas, tá? Eu vou fazer algumas aqui. A gente está com um pouquinho de tempo corrido aí, mas vamos fazer o máximo possível para conseguir explanar todas elas, tá? A Mariana pergunta: esse tipo de monitoramento pode substituir totalmente alertas manuais que a equipe já faz ou a ideia é complementar? A ideia, na verdade, é complementar, tá? Ali, como eu mostrei, a parte dos thresholds adaptativos é mais para você receber alerta ali, já adaptativo, configurar ali os alertas na própria ferramenta para que você possa complementar ali o seu tipo de monitoramento, tá? Uhum. Ok. A Fernanda questiona: o Applications Manager consegue integrar com ferramentas como Zabbix ou Grafana, que a gente já usa na empresa? Consegue sim, tá? O Applications Manager, ele tem uma API aberta, então vai ficar muito mais fácil de você conseguir integrar essas soluções uma com as outras. Ok. O Carlos questiona: aqui a gente tem um ambiente híbrido. A ferramenta consegue lidar bem com aplicações on-premises e em cloud, tipo AWS, Azure, ao mesmo tempo? Consegue sim, como eu mostrei ali, a gente consegue tanto monitorar aplicações on-premises quanto um ambiente em cloud também, tá? Eu não dei muito foco ali, mas a gente vai conseguir verificar, ter um monitoramento ali de todo o ambiente cloud no Applications Manager. Ok. O Felipe questiona: existe alguma funcionalidade de automação de resposta, tipo integração com ServiceNow, para abrir chamados automaticamente ou até rodar algum script de correção? Sim, a gente possui isso através da aplicação, né? Por exemplo, caso um servidor esteja down ou mesmo uma aplicação, né? A gente já consegue fazer uma API ali, uma integração para que já gere um ticket automaticamente ali na sua solução. Ok. A Camila questiona: Arthur, de tudo que você apresentou hoje, o que diria que é um diferencial mais forte do Applications Manager em relação a soluções como Splunk ou New Relic? Eu diria que a parte mais essencial ali seria que o Application Manager ele consegue, não vou falar prever, né? Mas ele já consegue auxiliar o técnico que está mexendo na ferramenta é, antes de um downtime, por exemplo, antes que ocorra uma queda de uma aplicação, né, ou uma baixa experiência de um usuário final, a gente já vai conseguir trazer essas informações antes que ocorra um certo problema. Ok. Ah, algumas pessoas aqui mandaram como anônimo, tá? Então, o que devo informar para fazer uma cotação desse produto? Como é que é o licenciamento dele? É por algum módulo? Sim, o Applications Manager, a cotação é baseada, por exemplo, nos técnicos que vão utilizar a ferramenta e também pelas aplicações mesmo que você vai querer monitorar, tá? Ah, ok. Então, por exemplo, se você quiser monitorar um banco de dados, só um banco de dados, por exemplo, ali no licenciamento basta colocar um banco de dados só e pronto.
Aí a quantidade de técnicos, então. Isso. Ok. O Applications Manager é semelhante ao Datalog? Hum, tem sim algumas similaridades, mas acredito que não. Ok. O Applications Manager seria então uma ferramenta essencial para um DBA, Oracle ou SQL, ou há outras ferramentas Manage Engine para este fim? Sim, sim. Seria uma ferramenta ideal caso você queira monitorar todas as requests, por exemplo, ali desse banco de dados, Uhum. né? Mas vai ter mais tipo de monitoramento ali que você vai conseguir verificar ali no banco de dados, né? Ali, por exemplo, eu só mostrei uma SQL, tá? Mas a gente vai conseguir trazer mais informações de um banco de dados, por exemplo, Oracle, e a gente vai conseguir fazer mais outras opções. Ok. Consigo criar um mapa em tempo real para monitorar uma aplicação específica e todas as suas dependências? Consegue sim, eu mostrei ali a Business Views, né? A gente vai conseguir Uhum. ter essas dependências também. Ah, Verificar dependência, por exemplo, quando o servidor caiu, quais outras aplicações vão estar sendo afetadas, tá? Só voltando à pergunta anterior, ele falou sobre o hum, banco de dados Oracle também. A gente vai ter outra solução também, caso queiram em versão cloud, a gente vai ter o site 24/7, que vai ter todas as opções que eu mostrei aqui também, tá? É bem parecido, a única diferença ali é que vai ser uma versão cloud. ok. Ahn, Falando de 24/7, né? O Applications Manager é equivalente ao site 24/7 para monitorar websites ou é mais robusto? Não, exatamente. A única diferença seria essa que eu falei. Um é cloud e o outro é on-premise. Ok. Você acabou mostrando um pouquinho ali do Op Manager, né? Ele faz parte Uhum. do Applications Manager? Na verdade, o Op Manager, né, o Applications Manager, ele é como se fosse um add-on do Op Manager Plus, tá? Uhum. Mas ele também é uma solução separada, ele pode ser adquirido separadamente, tá? Ali eu só mostrei Uhum. ali pelo Op Manager porque aí eu tenho um laboratório ali do Op Manager e que eu tenho um add-on do Applications Manager e ali para mim fica mais fácil fazer demonstrações, por exemplo. Ok. O Ricardo perguntou, Arthur, você comentou sobre redução de downtime. Tem algum case prático de cliente que conseguiu diminuir drasticamente esse tempo? Hum, Tem sim, tá? A gente tem alguns casos. é, Se você iniciar ali na nossa página, por exemplo, do App Manager Plus ou do próprio Applications Manager, lá descendo a página, você já vai conseguir ver alguns casos de uso da ferramenta. Ok. Pessoal, a gente passou um pouquinho do nosso tempo aqui, tá? As demais questões, se vocês gostariam de estar enviando ali para o nosso e-mail, para o comercial@dinami.com.br, a gente alinha certinho ali, né, os esclarecimentos posteriores, tá? Agradeço ao Arthur ali pelo tempo também, pela atenção hoje aqui nesse webinar, tá? A gente vai ficando por aqui. Agradecemos imensamente também a presença de todos e qualquer dúvida, estamos também à disposição.